Muito bem, então, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do MVP Showcast. Meu nome é Felipe Ferreira, sou MVP em SQL Server. Sou dono da Templar Tecnologia, que presta consultoria na plataforma de banco de dados. E o meu Twitter, que boa parte do pessoal já conhece, que é o @SQLboy. O assunto de hoje vai ser sobre o Power BI, então deixa eu falar um pouquinho sobre o que é esse Power BI, o For Office 365 e principalmente como é que eu consumo os dados do SQL Server na nuvem. Então quem já assistiu uma palestra minha sabe que eu tenho pavor a PPT, então aqui vai ser bem rápido o PowerPoint, depois a gente vai realmente ver demonstrações. Então aqui eu simplesmente vou fazer uma introdução do que é o Power BI, algumas vantagens e desvantagens de utilizar ele, como é que eu faço fazer essa integração nos meus dados locais dentro da empresa com a nuvem, e depois simplesmente vamos fazer demonstrações e ver como é que a gente utiliza mesmo. A minha ideia é que no final da palestra de hoje vocês consigam tranquilamente criar uma conta no Power BI e consigam já utilizar com dados de vocês mesmos, não só com os dados de demonstração. Muito bem, então o que é o Power BI? Está todo mundo comentando sobre ele, todo mundo falando sobre o Power BI. Então o Power BI é uma solução da Microsoft para integrar o BI da Microsoft com a nuvem, com o Office 365. Se alguém aqui já trabalha com Business Intelligence, sabe que a Microsoft sempre foi muito ruim na questão de front-end. Ela sempre perdeu feio para os concorrentes e ela acabava perdendo bastante mercado para outras soluções como ClickView e outras no mercado pela questão do front-end. Então isso começou a mudar quando a Microsoft começou a investir mais e criou o Power View, fez essa integração dele na versão on-premise, local, do SharePoint, implementou no Office 2013 como parte nativa do Office mesmo. E agora ela está dando um próximo passo, que é integrar tudo na nuvem, com mais funcionalidades, com diversos novos itens, e com a possibilidade de a gente integrar nossos dados locais com a nuvem. Então, a solução do Power BI ela é composta por vários produtos. Um deles, que já está no mercado há algum tempo e provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, é o Power Pivot. Então, o Power Pivot é uma funcionalidade do Excel para a gente carregar dados de diversas origens, consegue trabalhar com esses dados, criar integrações de dados de um SQL Server com dados que estão vindo de um outro arquivo de texto, com dados que estão vindo de um web service e assim por diante. E eu consigo trabalhar com uma quantidade de informação muito grande em memória, sem problema de performance. Outra ferramenta que a gente tem nessa solução é o Power View, que também já está no mercado há algum tempo, muita gente já conhece, que é uma solução para criar dashboards, relatórios com uma interface rica. Então, ele era feito com Silverlight e foi introduzido primeiro no SharePoint on-premise, depois integrado com o Excel, ambos utilizando a tecnologia Silverlight, e agora no Power BI a gente ainda está utilizando o Silverlight, mas já está disponível o preview para a gente começar a usar o HTML5. A ideia é que quando ele for lançado, provavelmente já vai estar 100% com HTML5. Para quem estiver ouvindo a gravação, é bom até frisar, então estamos gravando o webcast no dia 7/12 e a gente está usando ainda uma versão preview do Power BI, não é a versão final. Caso alguém esteja assistindo depois da gravação em alguns meses, pode ser que uma coisa ou outra tenha mudado. Uma outra funcionalidade muito bacana é o Power Query. O Power Query vai servir para o próprio usuário conseguir fazer um ETL. Então, dentro do Excel, a pessoa consegue fazer extração, transformação e carga de dados. Ele consegue, por exemplo, mandar procurar por informações na internet e ele já integra com o Wikipedia. Você consegue passar uma URL onde tem uma tabela, ele entende aquela tabela e transforma em dado realmente tabular para a gente poder trabalhar dentro do Excel. A gente consegue integração com o Facebook, por exemplo, para pegar informações de redes sociais e assim por diante. Temos o Power Map, que é uma funcionalidade para fazer visualização de mapas em 3D.
Então, dentro do Excel, eu consigo pegar dados de pontos, coordenadas geográficas, né, ou mesmo nomes de municípios, estados, regiões, integro com o Bing Map e a gente cria uma visualização rica, integrando nossos dados com mapas, né, com uma visualização de mapa. Nós temos ainda também o Natural Language, que é o Q&A, que, na minha opinião, é a melhor funcionalidade do Power BI, é o que eu achei mais bacana. O Natural Language eu vou mostrar para vocês. Ele serve para a gente conseguir fazer perguntas utilizando, como o nome diz, uma linguagem natural. Então eu simplesmente faço uma pergunta na caixa de busca do SharePoint e ele faz a análise dos dados e mostra para mim a informação que eu estou procurando. Esse aqui, na minha opinião, é a melhor funcionalidade do Power BI por um motivo. Né? O Power Pivot, o Power View, o Power Query, o Power Map, todas são funcionalidades que a Microsoft cria tentando facilitar para que o usuário mesmo possa ter o poder de criar uma solução de BI, né, para o famoso Self-Service BI. Eu já trabalhei em diversas implementações de projetos de BI pelo país e já conversei com outras pessoas que já implementaram projetos de BI também, e eu sempre faço uma pergunta para eles, que é, olha, nos projetos que você trabalhou, o usuário realmente cria os dashboards, o usuário realmente usa o Self-Service BI? E a resposta sempre é não. O usuário ele tem aquela mania de pedir tudo para TI, porque é muito mais fácil, é muito mais rápido, ou ele não quer aprender coisa nova, então acaba tirando um pouco desse poder do Self-Service BI. Eu vejo muito, na verdade, o Self-Service BI, essas funcionalidades sendo utilizadas pela TI para implementar esses relatórios, esses dashboards de forma mais rápida para o usuário, mas acaba criando uma coisa estática que aquilo está pronto já e o usuário não tem poder de criar ele mesmo, buscar por informação. No Natural Language a gente vai ver que isso com certeza vai mudar, porque nesse carinha a pessoa não precisa assim, criar uma tabela dinâmica, ela simplesmente faz uma busca. Então eu quero saber o faturamento por produto. Quero saber qual que é o produto que mais fatura com maior quantidade de itens vendidos. Você simplesmente digita essa pergunta, né, no nosso idioma mesmo, e ele vai trazer essa informação. Hoje, na versão preview do Natural Language, ele está suportando apenas inglês, mas a Microsoft já confirmou que depois de lançado, ela vai acabar implementando ela vai implementar aos poucos outros idiomas também, conforme a demanda do mercado. E uma outra coisa muito interessante, uma outra vantagem grande de a gente utilizar o Power BI é que a gente já tem aplicativos para o Windows 8, né? Então para quem usa os tablets com Windows 8 ou que utiliza o Windows 8 no computador, consegue baixar na Windows Store o aplicativo, ele já está disponível e ele vai acessar os meus dados no Power BI também. Né? Vai ser disponibilizado também aplicativos nativos para o iPad e para o iPhone e também para o Android. Né? Aí para o Android vai ser necessário antes que o HTML5 esteja funcionando melhor, né? Seja 100% implementado. Eu enumerei aqui algumas vantagens e desvantagens de utilizar o Power BI. Eu já fiz até algumas provas de conceito em alguns clientes para tentar utilizar a versão preview, já mostrar o que a gente conseguiria fazer. E algumas vantagens que a gente viu, a principal delas é a questão da integração com o Office 365. Vocês gostando ou não, a nuvem veio, né, é para ficar. O Office 365 está vendendo muito bem, já tem uma base de clientes muito grande. As empresas acabam comprando o Office 365 primeiro para implementar o Exchange, e aí depois já pega o SharePoint, e aí já o link, e então já tem essas licenças, já está pagando por isso, e é muito difícil de convencer empresas a investir numa outra ferramenta de BI ainda, falar que ele tem que comprar o SharePoint para implementar na empresa, pagar a licença para o usuário da versão Enterprise para conseguir pegar o BI, o custo é muito alto. O custo disso acaba sendo muito alto, e eu ainda vou acabar tendo duas URLs, uma para o intranet no Office 365, uma para o sistema de BI, acaba ficando meio confuso isso. Então, uma coisa boa é utilizar o Power BI, que já vai estar tudo integrado, vai facilitar muito mais a utilização.
E a outra vantagem é que eu não preciso me preocupar em plataforma que a pessoa vai estar acessando. A gente sabe que o pessoal de diretoria, eles gostam de acessar usando o iPad, eles gostam de acessar usando o celular. E isso também era um desafio antes, quando a gente utilizava o SharePoint, ele não tinha uma interface muito bacana, pouquíssima coisa dele era suportado realmente dos relatórios do SharePoint nos dispositivos móveis, e hoje não preciso mais me preocupar com isso. Ele já tem aplicativo nativo para o Windows 8, já vai ter os aplicativos nativos para o iPad, para o iPhone, para o Android. Então, isso é um trabalho grande a menos que a gente da TI vai ter. É uma vantagem bem grande isso. E a principal desvantagem que eu vejo que todo mundo reclama é a questão de colocar informação sensível, dados estratégicos da empresa na nuvem. A gente sabe que essa questão da adoção da nuvem é um processo gradual, acaba indo aos poucos, até que as pessoas acabam tendo uma confiança maior e aí se sintam mais seguras para colocar essas informações na nuvem. Eu, particularmente, não vejo essa desvantagem tão forte quanto o pessoal da TI, da direção das empresas, porque, sinceramente, eu acredito que a parte de segurança interna das empresas não deve ser tão boa quanto uma equipe de segurança inteira da Microsoft trabalhando para garantir que não vai ter nenhuma brecha de segurança. Eu confio mais na TI da Microsoft do que na TI local das empresas. Mas a gente sabe que é um ponto ainda que a gente tem que trabalhar, que tem que conversar direito com o cliente para convencer ele a implantar. Muito bem. E o último PPT que eu tenho aqui, antes da gente partir tudo para a prática mesmo, era só para comentar sobre a integração com os dados on-premise. Sempre que eu falo de utilizar o BI na nuvem, as pessoas perguntam, tá, mas e os dados? Meu Data Warehouse é gigantesco e ele já existe, eu já tenho ele na minha rede local, na minha infraestrutura local. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que jogar esses dados para o SQL Azure, para a nuvem, meu Data Warehouse inteiro. Eu tenho como utilizar o meu banco local. E essa é uma outra grande vantagem também do Power BI. Quando ele foi liberado, também foi liberado uma ferramenta que é o Microsoft Data Management Gateway, que, como o nome diz, é que ele é um gateway, ele simplesmente faz a ponte entre os meus dados locais com os dados na nuvem. Então, eu vou instalar essa ferramenta em alguma máquina local na minha infraestrutura que tenha acesso à internet, obviamente. E uma vez instalado, ele vai criar um certificado de segurança SSL para criptografar a comunicação. Ele pode criar um certificado ele próprio, ou você pode utilizar que a empresa já tenha. Tem uma chave de segurança também que vocês vão pegar na ferramenta, lá no Power BI, no portal, e vocês vão ter que colocar no Data Management Gateway para garantir também que não vai ter um gateway comunicando com o servidor de vocês, não vai ter nenhum problema de segurança. Então tem uma chave específica do gateway de vocês. E aí, uma vez feito isso, pelo próprio portal, eu vou lá e vou criar uma fonte de dados. Então eu vou criar minha conexão, vou colocar o usuário e senha que vai conectar com o banco de dados, né, ou autenticação integrada do Windows, aí eu coloco o usuário e senha do domínio que vai autenticar com o meu banco de dados. É importante ressaltar, né, na própria ferramenta, quando eu for mostrar para vocês vão ver que tem a opção de SQL Server e Oracle, mas o Oracle não está disponível na versão atual do Preview, ele está indisponível, a gente não consegue utilizar. E uma outra coisa que é importante mencionar é que, por enquanto, nessa versão Preview, a gente só consegue conectar ainda no banco de dados relacional. Eu só consigo conectar direto no Data Warehouse. Para as empresas que já têm um cubo criado no Analysis Services, eu não consigo conectar nele por enquanto. Na versão final, obviamente, já está previsto que vai ser liberado a conexão para o Analysis Services também. Mas só algumas informações que é importante ressaltar. E aí, dito isso, eu quero mostrar na prática para a gente ver como é que isso funciona. Eu vou compartilhar meu desktop aqui. Eu só gostaria de pedir que vocês colocassem no QA se vocês estão conseguindo enxergar o meu desktop. Se alguém puder dar OK aqui. Beleza, o Luiz falou que já está OK.
Obrigado, Luiz. Então, muito bem. Vamos lá. Eu já estou com um site do Power BI aqui aberto. Para quem não tem o Power BI e ainda quiser testar, é bem simples. Entre em powerbi.com. Ele já vai entrar direto no site do Power BI. E aí eu posso registrar para o preview. Se vocês forem aqui no registrar para o preview, vocês vão ver que ele vai estar... eu já estou logado, então ele não pode ser adicionado já na minha conta. Mas você vai perguntar qual que é o país de vocês, ele não está mais disponível para o Brasil, já acabou todos os slots que tinha para o Brasil, mas se vocês tiverem algum endereço de algum outro país, se a empresa tiver alguma filial, alguma coisa nos Estados Unidos, é só colocar outro país que também ele libera tranquilo. Para poder fazer esse laboratório aqui eu tive que utilizar o endereço nos Estados Unidos, aí ele criou a conta tranquilamente. Muito bem, depois de criada a conta de vocês, ele é um Office 365 normal, então ele vai... Deixa eu entrar aqui no portal do Office 365 só para mostrar para vocês. Opa, eu fui dar uma olhada na Microsoft. Eu já estava bem perto aqui, na verdade. Deixa eu mostrar por aqui mesmo. Então eu já estava logado aqui. Deixa eu dar um refresh, beleza. Depois de criada a conta na Office 365, ele vai provisionar o site para vocês, né? Vocês vão escolher lá a URL, né? Como vocês viram aqui, o meu tem powerbi.shareport.com, que é a URL, né? Ou microsoft.com, que vai virar o meu domínio. Aqui no caso eu já estou com o meu gateway instalado, né? Eu vou vir aqui no gateway, né? Que nem eu comentei com vocês antes. A minha ideia aqui agora é fazer o quê? Eu quero fazer uma comunicação entre o meu SQL Server local e a nuvem. Né? Então, para isso, eu vou ter que instalar aquele meu Data Management Gateway. Então, eu vou vir aqui no novo Gateway, vou colocar um nome para ele. Vou colocar, já tinha criado, mas vou colocar aqui um outro nome qualquer. Tá? Vou falar que ele tem que ficar habilitado. E aí agora ele vai mostrar para a gente o link para eu baixar o instalador. E aí aqui eu comentei com vocês que ele tem uma chave desse gateway. Tá? Então eu simplesmente mando baixar o instalador. Depois ele vai pedir, quando vocês abrirem o gateway, essa chave aqui. Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês o Data Management. Ele é bem simples, não precisa configurar nada. Ele vai abrir um wizard, vai pedir aquele gateway e vai perguntar para vocês qual certificado SSL você quer utilizar. Tá? Então, ele vai perguntar também, obviamente, qual o protocolo e qual porta de comunicação ele tem que utilizar na nuvem. Né? Então, vocês vão ter que verificar com a TI para liberar essa porta aqui para conseguir fazer a comunicação. Tá? Aí ele vai registrar na nuvem o gateway de vocês e acabou. Está mostrando aqui que está conectado com o meu Cloud Service já, e aqui não tem mais nada para fazer. Tá? Vou dar um concluir aqui. Aqui ele está falando que esse carinha aqui não está startado porque eu não registrei ele, não instalei. Né? Aqui eu já tinha feito isso antes, então já está registrado aqui. O nome dele é Zen. Se eu abrir aqui, ele tem só a opção de editar, mais nada. E aqui eu tenho as fontes de dados. Tá? Então, nas fontes de dados é onde eu vou criar então minhas conexões com a minha rede local. Tá? Aí agora, antes de continuar aqui nessa rede local, como é que eu defino, o que eu configuro aqui, aí eu teria que mostrar para vocês então como é que eu iria fazer para disponibilizar esses dados na nuvem. Tá? Então, eu vou abrir aqui o Excel 2013. Ele abriu no meu outro monitor, deixa eu passar aqui para vocês enxergarem. Eu vou abrir aqui o Excel. Tá?
Eu já tenho aqui habilitado, já está habilitado na instalação o meu Power Pivot. Tá? Eu não vou focar muito no Power Pivot, por quê? Porque na quinta-feira que vem nós temos uma palestra do Diego Nogari, também no MVP Showcast, que vai ser só sobre o Power Pivot, como é que eu começo um BI, como é que eu crio uma solução de BI usando o Excel e o modelo BISM do SQL Server. Tá? Então aí quem tiver mais interesse em aprofundar no Power Pivot, pode acompanhar a palestra dele também. A gente não repete informação. Eu só vou vir aqui no Manage. Ele vai abrir a minha telinha do Power Pivot, onde eu posso importar meus dados. Então eu vou mandar pegar aqui os dados de um SQL Server. Meu notebook que se chama Zen. Vou pegar aqui o DW 2012. Aí aqui em cima eu tenho a informação mais importante que eu preciso saber nesse momento na hora que eu estou criando o meu dashboard, que é o nome amigável da minha conexão. Ele coloca sempre o nome SQL Server, o nome da máquina e o nome do banco de dados. Lá no Power BI eu vou ter que criar uma conexão com exatamente o mesmo nome que está aqui. É dessa forma que ele vai saber com qual SQL Server, com qual banco de dados na tua infraestrutura local ele tem que conectar. O Data Management Gateway utiliza o nome da conexão para realmente fazer o mapeamento entre a nuvem e o banco local. Então aqui eu teria que colocar Adventure Works, por exemplo. Aí lá na nuvem eu vou criar uma conexão com esse mesmo nome depois. Tá? Isso é um erro bem comum do pessoal que está começando agora, que não especifica o mesmo nome e aí não vai funcionar. Tá? Eu vou botar aqui qualquer tabela só para mostrar para vocês. Ele vai importar esses meus dados locais para dentro do Excel. Para quem não conhece o Power Pivot, só para não ficar perdido até a semana que vem na palestra do Diego, o Power Pivot ele leu todos os dados do meu banco de dados e importa para dentro do Excel. Então agora ele está trabalhando desconectado. Esses dados estão em memória dentro do meu Excel. Eu vou só mandar esconder essas informações aqui que não me interessam. Enfim, aqui depois, semana que vem, vocês vão até aprender melhor como é que vocês trabalham com esse carinha aqui. Eu vou só arrumar o mínimo possível para conseguir passar para os próximos itens aqui. Aí agora eu poderia vir aqui mandar criar uma tabela pivô e ele jogaria aqui para dentro do Excel. Isso aqui é o que a gente já tinha. O que eu vou fazer aqui? Ao invés de criar uma tabela pivô e um relatório, eu vou vir aqui no inserir e vou mandar criar um novo Power View. Ele vai criar aqui uma nova aba aqui embaixo no meu Excel. Aqui a gente tem diversas funcionalidades, então eu poderia aqui mudar o background, colocar ele mais escuro para ficar mais bonitinho. Colocar um título para esse meu relatório. Aqui eu vou pegar, por exemplo, o Sales Amount. E eu vou pegar aqui na Gym Product, eu vou pegar o nome do modelo. E eu vou falar que eu quero ver esse carinha como um formato de pizza. Para não ficar com muita informação, vou pegar somente quem tem um sales amount maior do que um valor aqui qualquer. Beleza. Então aqui eu criaria o meu relatório do Power View. Já esse aqui também a gente já tinha, há um bom tempo. Eu mesmo já fiz diversos webcasts que já estão disponíveis. Depois eu posso deixar até o link do meu canal do YouTube. Já tem outros vídeos até mostrando melhor o Power View, criando alguns relatórios. Não vai ser meu foco ficar mostrando extensivamente o Power View aqui agora. Aí a ideia é que era só mostrar que eu ia fazer o quê? Eu pego agora, salvo local esse meu arquivo mesmo, e aí eu posso ir lá no meu portal. Então esse aqui é o portal do nosso Power View. Ele tem aqui alguns relatórios que já estão como feature, que é em destaque, relatórios em destaque, que a gente pode colocar nos nossos dashboards. E aqui embaixo eu tenho uma lista com todos os documentos.
Então eu iria vir aqui, mandar adicionar e faço o upload daquele meu arquivo. Então eu já tinha aqui feito o upload do relatório que eu criei, vendas por produto. Eu poderia vir aqui, mandar salvar esse cara no melhor lugar para salvar qualquer coisa, que sempre é o desktop, né? Onde todo mundo salva, vira uma zona. Então, vou mandar lá, escolher arquivo. Cadê meu arquivo? Ali. E pronto, vai fazer o upload desse arquivo agora. O arquivo estava meio grande, eu não deveria ter feito o upload dele, já tinha feito até antes. Estava com 6 MB. 70% aqui, daqui a pouquinho já termina. Foi. Vocês devem estar vendo que está com um reloginho aqui se mexendo, porque ele está criando esse preview desse meu relatório. Aí se eu quiser colocar algum desses relatórios em destaque, eu tenho aqui 3 pontinhos, eu simplesmente seleciono ele e falo, olha, eu quero que ele seja feature, quero que ele fique em destaque. Aí ele já aparece aqui em cima como um relatório em destaque. Muito bem, nesse meu gráfico aqui, nesse meu relatório, que é o vendas por produto, eu tinha criado uma conexão que se chamava meu SQL. Eu coloquei esse nome para ele. Então lá nas minhas fontes de dados, eu tive que criar uma conexão que também se chama meu SQL. Aqui não tem nenhum segredo, eu simplesmente vou mandar criar uma nova conexão, falo que eu quero habilitar o acesso à nuvem, já vem marcado como padrão, e posso habilitar também para ser acessado como um feed ou data, para quem vai usar o SQL Azure pode utilizar via o data, por exemplo. Esse carinha eu vou deixar desmarcado por enquanto. Dou o nome para essa conexão, aí de novo tem que ser exatamente o mesmo nome que está lá dentro do meu arquivo do Excel, dentro do meu Power Pivot. Então, Adventure Works, por exemplo, uma descrição. Seleciono o meu gateway, então a comunicação vai ser através do gateway Zen. Aí aqui a conexão, SQL Server ou Oracle. Como eu comentei antes, por enquanto, nesse preview está desabilitado o Oracle, então só SQL. Aí eu coloco aqui direto a minha string de conexão, ou simplesmente seleciono o meu provider aqui e preencho aqui dentro. Então, meu servidor é a máquina Zen, meu banco de dados vai ser o Adventure Works DW 2012. E aí a forma de autenticação do Windows ou autenticação da SQL. E aí ele vai pedir aqui, ele vai abrir um gerenciador de conexão para eu digitar esse meu usuário e senha e testar a conexão, e criptografar essa informação utilizando o certificado SSL do meu Management Gateway. Então agora ele abriu o meu gerenciador de fonte de dados local aqui na minha máquina. Aí agora eu posso botar o meu usuário e minha senha aqui. Vamos testar a conexão. Conexão bem sucedida. E terminou. Aqui a gente vai ter acesso, quais usuários e grupos vão ter acesso para utilizar essa conexão e poder atualizar os dados. E aí deu problema porque eu já tinha criado antes com a mesma string de conexão. Eu já tinha criado o meu SQL, a mesma string de conexão, o mesmo servidor, o mesmo banco, aí ele não deixa criar de novo. Muito bem, e é isso. Para fazer a integração dos meus dados locais com a nuvem, acabou. Agora, eu simplesmente abriria o meu relatório aqui. Pode ver que ele mostra ali o Excel Web App, é um relatório criado no Excel mesmo. E aqui no Data eu posso mandar dar um refresh nos meus dados. Eu não vou mandar dar um refresh, porque como eu comentei ali antes, são 6, 7 MB de dados, vai demorar um pouquinho. Por enquanto, nessa versão preview não está disponível ainda o schedule para fazer isso automaticamente. Também vai ser disponibilizado em breve, mas por enquanto eu teria que fazer a atualização
manualmente desses meus dados locais. Tá? Mas depois a gente vai conseguir agendar para que uma vez por dia ele atualize os dados conectando localmente. Tá? E aí aqui eu tenho todas as funcionalidades que eu teria local, então aqui eu posso ver qual que é o meu... Eu botei aqui o faturamento por modelo, então o modelo Mountain 2000, então um duplo clique, eu faço o drill down, vai mostrar cada um dos itens aqui dentro, tudo funcionando sem problema nenhum. Aqui eu estou utilizando o Silverlight. Tá? Aqui eu já tenho um botãozinho se eu quiser testar o meu preview com HTML5. Tá? Muito bem. Deixa eu voltar aqui para o meu... a minha home. Então eu já tenho aqui alguns dados, já tenho aqui alguns dashboards preparados, que já são, na verdade, dados até de exemplos, de demonstração. E quando vocês criarem a conta de vocês, já vão ser adicionados automaticamente. Vamos lá na internet. Acho que essa é uma outra desvantagem que a gente tem quando está utilizando a nuvem, né? A gente depende muito da nossa conexão na internet. Eu deveria ter colocado isso lá no meu PPT também. Então aqui é só para mostrar para vocês que todas as funcionalidades do Power BI já estão disponíveis, está integrado com o meu Power BI, então eu tenho os filtros aqui. Quero ver só a média de vendas diárias nos sábados. Né? Aí eu tenho aqui minhas KPIs, então mostrando se ele bateu a meta ou não. Então lá no meu Power Pivot eu consigo criar essa informação, consigo criar metas para serem batidas. E aí ele mostra aqui vermelho, amarelo, verdinho, se está ok, se não está. Eu tenho todos os meus filtros, então posso filtrar os dados aqui, está mostrando como é que foi a evolução diariamente, por data, por mês, com a linha vermelha sendo a minha média e a linha azul aqui é realmente o que aconteceu. Né? Então eu tenho várias informações aqui. Como eu já tinha mostrado antes, eu posso fazer o drill down, então eu conseguiria dar um duplo clique, ele vai entrando na informação. Então eu já tinha até comentado antes. Né? O que eu quero mostrar aqui para vocês agora é o Q&A, que eu comentei ali antes, até que ele era, na minha opinião, a maior vantagem de eu utilizar o Power BI. Tá? Porque tudo isso aqui que eu estou mostrando aqui em cima, a gente de uma forma ou de outra já conseguia fazer antes com o próprio Office 365. Conseguia jogar uns arquivos Excel lá dentro, conseguia mostrar isso utilizando o Power View. Tá? Aí aqui eu tenho o meu Q&A. Eu vou clicar aqui no ESC. Ele me jogou para essa tela. Tá? E aqui eu simplesmente vou conversar com os meus dados. Então eu tenho aqui duas planilhas, uma com informações sobre as Olimpíadas e uma com informações sobre informações de vendas de um bar. Tá? Então aqui eu simplesmente poderia colocar aqui, por exemplo, eu quero saber que medalhas, e aí pode ver que eu tenho aqui até um autocompletar que já vai me dando opções. Então eu quero saber que medalhas o Jim Thorpe ganhou e para que esporte. Como eu comentei antes, por enquanto ele está só com inglês. Ele vai ser lançado primeiro só com o idioma do inglês e aí depois, conforme a demanda, vão colocando os idiomas conforme a demanda de mercado. Então, se tiver bastante usuários no Brasil, obviamente eles vão implementar o português. Tem toda a questão de dicionário, de autocompletar, de sinônimos, que tudo isso tem que ser implementado. Então aqui ele está me mostrando que o Jim Thorpe ganhou a medalha de ouro no Decathlon e no Pentathlon. Para quem não conhece, o Jim Thorpe ganhou o prêmio aí de... Ele é o atleta do século, né, do século XX. Ele praticava praticamente todos os esportes. Basquete, handebol, hóquei, arco e flecha, tiro, canoa, tênis, enfim. E depois ele virou ainda jogador de futebol americano.
um dos mais famosos também. Muito bem, só que eu estava mostrando os dados de forma tabular também, estava meio feio, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e falar, eu quero saber quantas medalhas por ano foram ganhadas, até aqui no autocompletar, porque eu tinha testado isso antes, a demonstração, né? Pela natação versus o atletismo por ano, então ele já está mostrando para mim em forma de linha. Pode ver que eu simplesmente estou fazendo uma pergunta para o SharePoint, ele está analisando meus dados e escolhendo inclusive qual que é a melhor forma de visualização. Então, eu comentei antes que eu tenho também, vamos pegar aqui mostrando um mapa, por exemplo. Eu quero pegar a contagem de medalhas nas Olimpíadas por país. Então, é uma informação bem simples. Como eu falei que eu quero ver por país, ele já entendeu que ele tem que mostrar como uma visualização de mapa, já conectou aqui no Bing Maps e está mostrando para mim. Então, eu sei que a América do Norte, os Estados Unidos, ganhou 2.492 medalhas em Olimpíadas. Se eu vir aqui, eu posso colocar, para ver só as medalhas de ouro. Então ele já filtrou, pode ver que caiu para 1.037. Então eu consigo simplesmente ir fazendo perguntas aqui. Eu tinha comentado com vocês que eu tenho também, por exemplo, tenho um banco de dados aqui com informações de vendas de um bar. Né? Então eu posso vir aqui e falar qual que é o bar qual que é a bebida mais popular no meu bar. Então aqui ele está mostrando que foi a Bud que vendeu aqui 149 mil itens. Só que aqui não está em formato tabular, está muito feio. Então eu posso vir aqui, eu quero ver isso como um gráfico de bar. Pronto, ele já filtrou para mim aqui, já mudou a forma de visualização. Sério, pessoal, quando eu vi esse cara pela primeira vez, eu juro que eu quase chorei. Esse cara aqui é simplesmente lindo. Isso aqui vai resolver de vez o problema do usuário que precisa toda hora ver de uma visualização diferente, ele precisa ver os dados de uma forma diferente e ele não tem essa possibilidade porque ele é preguiçoso demais para aprender a usar o Excel e fazer por conta própria. Ele consegue ele mesmo simplesmente fazer uma pergunta e acabou. Por enquanto, nessa versão preview que está disponível, eu tenho essas minhas duas bases de dados, que é a de bares e a de Olimpíadas. Eu não consigo, por enquanto, carregar os meus dados para utilizar com Q&A também. Essa aqui é uma coisa que me deixa triste, porque por enquanto eu não consigo utilizar os meus dados. Eu preciso esperar um pouco mais. Em breve a Microsoft vai liberar para a gente mesmo poder utilizar o Q&A com os nossos dados. Muito bem. Eu ainda quero mostrar para vocês também a aplicação do Windows 8. Eu nunca compartilhei no Live Meeting uma aplicação do Windows 8, eu não sei se funciona direito ou não. Vamos tentar aqui, né? Eu vou abrir aqui. Eu tenho já na Windows Store o Microsoft Power BI. É importante que se vocês forem testar e utilizar, vocês têm que ir nas configurações do Windows de vocês. E vocês vão ter que trocar o país nas configurações. Vão ter que colocar que vocês estão nos Estados Unidos. Porque senão ele não vai mostrar, né? Na Windows Store brasileira não está disponível. Então só coloca para os Estados Unidos e aí está resolvido. Então eu vou mostrar aqui o Power BI. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver ou não. Se alguém não estiver conseguindo ver, por favor, clique com o botão direito ali no meu nome, abre um chat e me avisa. Porque eu também não consigo ver aqui a telinha de perguntas e respostas do Live Meeting, como fica em tela cheia a minha aplicação do Windows 8. Beleza, os meus que estão vendo tranquilo. Então funciona perfeito também compartilhar aqui a aplicação do Windows 8 no Live Meeting.
Ele já está mostrando para mim aqui os meus dados de exemplo. Tá? Esses dados de exemplo podem estar vindo ou já dos exemplos que a Microsoft já disponibiliza, ou pode estar vindo da minha solução. Então, se eu olhar com o botão direito aqui, eu tenho aqui um browser onde eu tenho as localizações. Então, pode ver que eu já coloquei o meu site aqui. Tá? Se eu abrir e vir nos documentos compartilhados, os meus dados já estão aqui. Então, o Book One, que eu acabei de fazer o upload, está aqui já disponível. O vendas por produto já está aqui. Então, eu consigo abrir essas informações e colocar como meu favorito aqui dentro da minha aplicação. Tá? Então, eu posso disponibilizar para ficar aqui como favorito. Tá? Botão direito, tem aqui gerenciar os favoritos. Eu escolho o que vai ficar na tela principal. Né? Ou dou um browse para abrir qualquer relatório. Aqui eu tenho aqueles mesmos dois de antes, do Olimpíada e do Bar. Pode ver que ele já cria uma visualização para cada uma das abas da minha planilha do Excel. Eu consigo abrir esses itens. E eu trabalho com eles como se estivesse utilizando o local também. Eu tenho aqui o botãozinho para abrir a aba de filtros. Eu consigo utilizar os meus filtros aqui também. Então, eu estou vendo aqui a quantidade de mulheres nas Olimpíadas, né? Em 1900, pode ver que só no golfe que eu tinha pouquíssima participação das mulheres. Se eu vim aqui e botar para 2004, por exemplo, agora já tem uma participação bem maior. Né? Principalmente no atletismo, a gente tem bastante participação feminina aqui. Pode ver que eu tenho toda a mesma experiência que eu tinha antes no Excel ou dentro do SharePoint, dentro do Office 365, eu também tenho essa mesma experiência dentro da aplicação do Windows 8 nativa. Né? Então eu conseguiria colocar, por exemplo, esses dashboards dentro de colocar num monitor grande na tela da direção e deixar lá para que eles acompanhem a evolução dos dados. É uma coisa que todo mundo gosta de fazer também nas soluções de BI, sempre tem lá uma televisão de 42 polegadas na tela da diretoria com esses relatórios mostrando a quantidade de vendas, esse tipo de coisa. Tá? Também na versão final, assim que for disponibilizada, a gente vai ter a opção de atualizar automaticamente esses dados dentro da aplicação. Tá? Por enquanto, ele atualiza os dados. Ele carrega os dados do Office 365 quando eu abro a aplicação. Então, quando eu abri aqui meu Power BI, ele carregou os dados, ele até mostra aqui qual foi a última vez que ele sincronizou, eu posso dar um atualizar manual, né? Mas depois ele vai ter a opção de ser atualizado automaticamente também. Então, a gente pode ver que a Microsoft está investindo bastante nessa questão do front-end, de aplicações, de mostrar de tornar o BI da Microsoft é mais competitivo em relação aos concorrentes. É algo que a gente tinha bastante problema até então. Eu posso garantir, confirmar aqui para vocês, né, que como eu trabalho com consultoria, com implementação de BI, a gente sempre chegava nos clientes, chegava para fazer uma demonstração, o pessoal gosta bastante da plataforma do BI porque tem um custo-benefício muito bom, já que qualquer edição do SQL Server já vem com toda a plataforma de BI, então acaba sendo barato. O pessoal já tem o SQL Server, então ele já tem análise, já tem o integration para criar uma solução de BI, mas quando chegava na parte de front-end, sempre era um problema. O pessoal sempre olhava para a apresentação que o pessoal da ClickView chegava e mostrava para eles gostavam bastante, e falavam, e aí, e vocês, o que tem para mostrar? E aí a gente penava, porque para criar uma solução rica, boa visualmente, isso demandava bastante esforço de desenvolvimento. Eu teria que fazer isso utilizando componentes de terceiro ou com uma equipe de desenvolvimento mesmo para criar web parts dentro do SharePoint e desenvolver essa solução. Agora, isso ficou muito mais fácil. Agora, eu simplesmente crio meus dashboards dentro do Excel, carrego para dentro do meu portal do Power BI, e isso já está disponível para todo mundo. E em breve, quando eu tiver o Q&A disponível para ser trabalhado com os nossos dados,
aí eu já vou, inclusive, ter realmente o Self-Service BI do meu usuário poder fazer as perguntas e acessar os dados. Né? Muito bem, deixa eu ver se eu esqueci de mostrar alguma coisa que estava aqui no meu script. Não, isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Já temos 10 minutos, né? Estou adiantado, que é um milagre. Eu normalmente atraso. Acho que é a primeira vez que eu consigo terminar adiantado. Vou voltar aqui para o meu PPT. Fechou. Pessoal, alguma pergunta? Um questionamento? Luiz Flávio perguntando se já está incluso na licença do Office 365. Por enquanto não, tá? O Power BI, eu inclusive não consigo pegar a minha assinatura atual do Office 365 e adicionar dentro dessa assinatura. Eu tenho que criar através daquele portal do powerbi.com, eu tenho que ir lá e tenho que disponibilizar isso, eu tenho que criar uma nova URL, tenho que criar uma nova assinatura, trial, para utilizar. Depois que for lançado, aí sim, ele vai ser comercializado como se fosse um serviço adicional do Office 365. Do Office 365, inclusive a gente tem o MVP de Office 365 que está aqui na sala, que até poderia também tirar mais dúvidas a respeito. O Luan perguntando se eu conseguiria utilizar as informações de um cubo. Luan, eu precisei fazer isso esses dias e eu vou te falar que eu fiz uma gambiarra que ficou bonita. Eu não consigo usar diretamente o Cubo por enquanto. A Microsoft não liberou o provider para o Analysis Services, mas o que eu consigo fazer, por exemplo, é ir lá no SQL Server e eu consigo criar um linked server para o Analysis Services. Aí eu utilizo o Open Query e passo o MDX como parâmetro para ele. Aí esses meus dados retornam em formato tabular para o Power Pivot e aí sim eu consigo utilizar. É uma gambiarra por enquanto, mas isso vai ser melhorado, vai ser disponibilizado na versão final para acessar diretamente os cubos, sim. O Luiz até comentou aqui, né? Olha o gato. Pois é, foi uma alternativa que a gente precisou fazer, né? Eu precisava acessar um cubo para fazer umas demonstrações no cliente e aí teve essa possibilidade. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então é isso, pessoal. Eu vou para a gravação, só peço que vocês fiquem mais um segundinho na sala, que eu tenho a pesquisa de satisfação que a gente precisa fazer. Só vamos parar a gravação aqui, agradecer aí a presença de todo mundo antes.